Saúdo a todos os professores de pré-adolescentes com a paz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mais um trimestre abençoado. Estamos apenas só começando, segunda lição, de um trimestre assim que vai falar de uma pessoa maravilhosa, que é sobre o Espírito Santo. Não é? É uma lição muito maravilhosa. A gente vai falar sobre o batismo. Durante todo o trimestre, a gente vai falar sobre recebendo o batismo com o Espírito Santo. Não é? Um assunto muito importante, um assunto que todos nós devemos nos aprofundar. E ensinar isso para os nossos pré-adolescentes é de extrema importância, professor. Glória a Deus. Olhe, antes da gente começar aqui, que eu trouxe algumas coisas para você, né, começar a pensar como repassar essa aula para o teu pré-adolescente, eu quero dar um alô a todos os professores da EBD aí de Vila Rural. Me fizeram esse pedido aqui especial e eu já estou repassando, cumprindo aqui com esse pedido, tá bom? Todos os irmãos de Vila Rural, um abraço, uma paz, que vocês sejam sempre cheios do Espírito Santo de Deus. E eu sei que vocês são. Glória a Deus, aleluia! Olhe, hoje a segunda lição vai falar sobre um momento importante da história do derramado Espírito Santo, que é o poder do alto no dia de Pentecostes, quando desceu, não é, o Espírito Santo. Que negócio tremendo, não é? Toda essa lição a gente vai estudar um pouquinho sobre a pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo. Pneuma, não é? Espírito ou vento, logos, não é? Que é o estudo, não é? Então, a ciência. Então, todo esse trimestre a gente vai falar da pessoa do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, não é? Do mover do Espírito Santo registrado na palavra de Deus. E esse momento que essa lição vai abordar hoje é um momento crucial da história do derramamento do Espírito Santo, não é, sobre o povo, sobre a igreja. Né? E toda essa lição vai estar embasada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Não é? Toda a história, toda a lição vai estar embasada nesse texto, tá bom? Que é onde encontra-se a lição de hoje. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Falando lá do dia do Pentecoste, toda a história que é uma bênção. Amém? Leia, estude. Eu achei muito importante e interessante na parte aqui dessa lição do espaço pedagógico, aonde a lição, o comentarista dessa lição, ele vai trazer um apontamento muito pertinente, aonde ele vai dizer que nós, professores, precisamos, somente nessa lição, evitar certos conteúdos da internet que não são de fontes confiáveis. Porque em relação a esse assunto, existem muitos caminhos, muitas teorias, muitas abordagens, mas nós, assembleanos, temos a abordagem pentecostal, não é? Firmado e fundamentado na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, procure sempre fontes confiáveis, livros confiáveis. Ele até cita aqui Stanley Orton, não é? Que é um livro dele chamado Fundamentação, eles fundamentam a doutrina pentecostal. Esse Stanley é muito bom ler, eu tenho um livro dele, mas não é esse em relação ao Espírito Santo, mas é Teologia Sistemática, no qual ele traz toda a abordagem da teologia e é muito bom também, não é? Então, sempre procurem livros, não é, de autores pentecostais que confirmam, não é, essa interpretação firmada e fundamentada na palavra de Deus.
Amém? Os objetivos dessa lição é destacar a ordem de Jesus para os discípulos esperarem em Jerusalém, explicar o significado do dia de Pentecostes e detalhar como ocorreu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Que bênção! Você precisa estudar, professor. Não abre mão de um bom estudo. Ok? Mas vamos tratar aqui, eu sempre trago para vocês o a Bíblia diz, porque é importante que teu aluno tenha e saia da tua aula com o versículo, pelo menos um versículo na mente. Não é aprendido, ele sai dali, olha, degustando a palavra de Deus, não é? Olha aqui, trouxe uma chama. Ô glória, é fogo, é tocha. Você vai imprimir da internet, eu posso deixar aqui no Drive para você, tanto o versículo quanto as partes desse fogo, dessa chama, onde você vai cortar e colar, emendar ele e formar essa tocha, como se fosse um quebra-cabeça. Vou deixar aqui na internet, no Drive para vocês. Então vai lá, assista a aula toda, vai no Drive, imprime e monta aí a tua chama, a tua labareda, não é o teu visual do a Bíblia diz. E o versículo é Atos capítulo 2, versículo 4. Como eu disse a vocês, toda a lição é baseada em Atos capítulo 2, do 1 ao 13. E esse versículo diz assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos capítulo 2, versículo 4. O importante desse texto é dizer e os teus pré-adolescentes entenderem que o Espírito Santo está apto para enchê-los. Aleluia! Quem sabe dessa tua aula todos sairão cheios do Espírito Santo. Quando eles começarem a aprender e a entender o mover que o Espírito faz na vida do homem, na vida da mulher, na vida de um adolescente, na vida de uma criança, eles vão querer ser cheios, porque vão dar a eles poder. Não é deles o poder. O poder vem do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E trabalha com eles essa história. Trabalha com eles esse texto. Não é? Pode repartir, pode dar a cada um, pode fazer 2 chamas, porque vai estar disponível no Drive. Então você pode aí repartir, dar uma chama a cada um, imprimir mais 2 versículos e fazer com uma disputa quem monta primeiro e vai ser uma bênção. Amém? Vai ficar na mente deles esse texto. Glória a Deus. Mas eu queria falar do primeiro tópico. Amém? O primeiro tópico é os discípulos reunidos no cenáculo. Logo a primeira orientação que Jesus ele faz para os seus discípulos é que eles ficassem em Jerusalém. Reunidos. Juntos, glória a Deus. Porque o Espírito Santo, ele se movimenta na comunhão, aleluia, dos irmãos. Todos estavam reunidos. Jesus não disse, olha, vão-se embora agora, eu estou subindo aqui, estou indo para o Pai, e vocês fiquem, se separem, vão-se embora, fazer... Não, ele disse, não, primeiro, fiquem reunidos, estejam juntos, glória a Deus, esperando... Aleluia, que eu derrame sobre vocês o meu Espírito. Glória a Deus. Lá em capítulo 1, versículo 4, não é? Jesus vai falar isso. Num desses encontros, enquanto comia com eles, Jesus deu uma ordem, não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês, em cumprimento da promessa do Pai. Glória a Deus, porque a gente vai ver que Joel já profetizou, já tinha profetizado a descida do Espírito Santo. E Jesus vai dizer, fiquem em Jerusalém, reunidos, juntos, pois eu derramarei do meu Espírito sobre vocês. E foi assim que aconteceu, estavam todos juntos, todos reunidos. Eles estavam precisando do revestimento do poder. Eles estavam precisando do dunamis, não é? Que significa poder real, poder em ação. Foi quando, no dia de Pentecostes, a gente já entra para a segunda... Olha, o livro de Atos é um livro histórico. Então, você precisa chamar a atenção dos teus alunos através da contação da história. É um livro que você pode aguçar a curiosidade dos seus alunos
contando a história, narrando a história. Você não vai precisar de recursos diferentes, não. Você precisa saber narrar uma história, ler, ter propriedade da história. E no momento que você está contando a história para o seu aluno, ele vai se colocar dentro da história e a imaginação dele vai fluir. E o Espírito Santo vai agir ali, fazer ele entender e aprender da importância de ser cheio do Espírito Santo. Então você precisa ter propriedade. Essa lição, todo esse trimestre é um trimestre histórico, que você precisa contar a história de maneira mais criativa possível, né? Tenha propriedade da história e narre a história como se eles estivessem dentro de um filme, não é? Chame a atenção deles. Então, você vai contar, né, que Jesus deu essa ordem, Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, eles estavam no cenáculo, reunidos, não é? E ali começa o início da igreja histórica pentecostal. No tópico 2 vai falar sobre... Olha aqui, ó. O dia de Pentecostes. Olha aqui, o dia de Pentecostes. Mas o que é isso, né? De onde veio? Né? A gente sabe que Pentecostes é uma festa judaica, uma grande festa, uma das grandes festas. O povo judeu é muito festeiro, né? Eles gostam de festa, gostam de festejar. E esse nome veio do momento em que o Espírito Santo desceu, que foi na festa de Pentecostes, né? A festa do Pentecostes significa primícias, festa das semanas, porque dura bastante tempo. Todo mundo na Páscoa ia para Jerusalém. Todas as pessoas iam para Jerusalém, não é? Adorar ali, celebrar a Páscoa, não é? A saída do povo judeu do Egito. Então todo mundo ia ali salmodiar e festejar em família. 50 dias depois, não é, que era o dia em que os judeus faziam ali, oferecia ao Senhor anualmente os primeiros frutos da grande colheita, que dava início à festa dos Pentecostes. Então, o que significa Pentecostes? Significa 50º, porque era 50 dias após a Páscoa, onde acontecia ali vários dias de festas, celebrando a colheita, a grande colheita, os primeiros frutos que eles ofereciam ao Senhor. Foi nesse dia que os discípulos estavam aguardando o cumprimento da promessa, que o Espírito Santo desceu sobre eles. Glória a Deus! A vinda do Espírito Santo, o revestimento do poder. Eles foram cheios e a partir dali estavam aptos, não é, para fazer a obra do Senhor, propagar a obra do Senhor. Lembre, professores, que para teus alunos eles se tornarem grandes mensageiros do reino, eles precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. E vocês precisam fazer com que eles entendam. Né? No ponto 3 vai falar sobre a descida do Espírito Santo de Deus, que foi ali, não é, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 13, onde vai ser narrado toda a história. E a gente vai ver que houve duas ações importantes na descida do Espírito Santo. A gente vai ver que houve a ação um vento muito forte, um vento impetuoso encheu o lugar, não é? E depois foram vistos línguas repartidas como de fogo. Oh, glória! Por isso que nós fazemos alusão à chama de fogo, ao fogo. Nós dizemos que o Espírito Santo tem ali esse vínculo com o fogo, né? Uma das coisas que representa o Espírito Santo é o fogo, né? Por isso e com isso o falar em línguas estranhas. Nós, pentecostais, acreditamos que o falar em línguas estranhas, ele é uma das maneiras que nós identificamos a pessoa que é batizada com o Espírito Santo.
não é? E uma manifestação do batismo, né? E eles vão ali, foram cheios, todos ali foram cheios, veio esse vento impetuoso, depois veio línguas repartidas como de fogo, e o importante e o interessante é você entender que quando Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Você vê que alguém, quando é batizado nas águas, quando eles são imersos na água, não é? Quando eles saem da água, as águas fazem o quê? Ó? Caem. Descem pelo seu corpo e vai até o chão. Mas alguém, se você colocar um palito num fogo e tirar ele, o fogo, a chama, vai estar levando ali, está apontando para cima. Mesma coisa é nós crentes cristãos que somos batizados, cheios do Espírito Santo de Deus, nos atrai para cima. O fogo nos atrai para cima, glória a Deus, aleluia, para estar mais perto de Deus, mais perto do Pai. É isso que o Espírito Santo causa em nós, estarmos mais próximos do Pai, junto ao Pai, aleluia, glória a Deus. Olha, tem muita coisa para a gente falar, o tempo não dá, mas você aí vai mergulhando. Você vai aprendendo, estudando e passar para o teu pré-adolescente da melhor maneira possível, amém? Olha, curta, compartilhe, não é? Comente aqui qual foi a parte, acrescente coisas aqui, né, no vídeo, aqui nos comentários, coisas que vocês acham interessante, pode colocar aqui, compartilhe com os demais, né? Que a tua aula seja uma bênção e que a partir desse trimestre, teus pré-adolescentes passem a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz, professores, até a próxima, glória a Deus! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.